Salve, salve, Universo Tricolor, um grande abraço. Infelizmente terminou empatado o Superclássico. O Sampaio teve oportunidades para chegar ao gol, principalmente no segundo tempo, mas a bola teimou em não entrar, faltou aquele capricho lá no lance final e o Sampaio empata o Superclássico em 0-0 contra o Motoclube aqui no Estádio Castelão. Antes eu peço para você se inscrever, para dar like em todos os nossos conteúdos e compartilhe os vídeos. Afinal de contas, o trabalho aqui é feito para você, que faz parte do grande universo tricolor, hein? Se inscreva em nosso canal e na hora de fazer aquela fezinha, faz a fezinha na PagBet, porque na PagBet acertou, tá pago, hein? Vai na PagBet que você vai se dar muito bem, hein? Primeiro tempo, onde o Sampaio Corrêa teve as oportunidades, era aquele jogo onde o Sampaio apertasse e conseguiria chegar, até conseguiu em alguns momentos, a bola não entrou. Na segunda etapa, o Sampaio Corrêa foi para cima logo no início, pelo menos 15 minutos tentando uma bafa, não conseguiu mandar a bola para a rede. O técnico Thiago Gomes fez algumas modificações, a entrada do Gazão logo no intervalo, a estreia do João Felipe, atacante que vem do Campeonato Paulista, agora está vestindo a camisa da Bolívia Querida, a troca do Baio pelo Cebolinha na peça ofensiva, setor de meio de campo do Sampaio Corrêa, teve o Rafael Luiz jogando no meio, jogando bem, o Eloir depois entrando muito bem ao longo da partida contra o Motoclube, mas mesmo assim, com Pimentinha desequilibrando, sendo aquela válvula de escape já conhecida principalmente pelo lado direito, o Sampaio Corrêa não conseguiu marcar. A bola acabou não entrando, o goleiro Dejair, quando exigido nos chutes do Pimentinha, do próprio Cebolinha, acabou aparecendo para fazer a defesa e a partida termina no 0-0. Um 0-0 onde o Sampaio Corrêa agora está isolado em número de pontos na segunda colocação. O Imperatriz tem um confronto direto contra o Sampaio Corrêa, está um ponto atrás. A realidade nossa é brigar para ficar em segundo lugar mesmo, não perder essa segunda colocação e ter a vantagem na última partida decisiva da semifinal do Campeonato Estadual. Alcançar o Maranhão ficou mais difícil. Restam apenas 2 rodadas para os dois, 5 pontos de diferença com 6 em disputa. Então fica complicado alcançar o líder do campeonato nesse momento. O objetivo agora é se manter nessa segunda colocação para encarar o próprio Imperatriz jogando a segunda partida aqui no estádio do Castelão, evitando jogar o segundo jogo decisivo lá na região tocantina, com certeza com casa cheia lá na casa do Imperatriz. Então, um 0-0 que acaba afastando de vez praticamente o Sampaio da luta pela primeira colocação, mas o Sampaio confortavelmente está classificado para a próxima fase do Campeonato Estadual. Tricolor volta a campo na quarta-feira contra o Chapadinha e fecha a sua participação no dia 2, uma terça-feira, contra o Imperatriz, jogo que está marcado lá para o Estádio Municipal Nilzinho Santos. Vamos saber do Rodrigo Barbosa qual foi a opinião dele em relação ao empate sem gols entre Sampaio Corrêa e Moto aqui no Estádio Castelão. Fala, Universo Tricolor sintonizado na TV Sampaio PagBet, aqui no Estádio Castelão, 0-0, né? Superclássico, tudo zerado aqui no Estádio Castelão, em que o jogo começa na primeira etapa, as duas equipes se estudando bastante, né? As finalizações ocorreram, mas sem muito perigo, né? Principalmente pro lado do Motoclube São Luís, tentando chutes a longa distância, né? O Moto teve um pouquinho mais a bola até os 30 minutos da primeira etapa, o Sampaio indo nas transições, aproveitando as oportunidades nas transições rápidas, investidas com Pimentinha, com Ferreira, com o Lucas Lopes, que estreou, no meu modo de ler, fez uma boa estreia com a camisa do Sampaio Corrêa, já chegou e já foi jogando, né? A gente falou da personalidade, o jogador ter essa personalidade, pois a primeira vez que veste a camisa de um time do tamanho do Sampaio Corrêa já é diante do seu maior rival, né? Teve uma boa personalidade, apareceu bem para o jogo, né? Então, em alguns momentos ali também investindo nessas transições rápidas, que o Moto teve um pouco mais a bola e o Sampaio apostou nessas transições rápidas, né? E onde foi mais perigoso na primeira etapa. O Sampaio poderia, se tivesse um pouquinho mais de capricho no último passe, na finalização, poderia até mesmo aberto o placar na primeira etapa, né? Então esse foi o resumo dessa primeira etapa. Até os 35 minutos o Moto ainda tentou jogar, depois parece que perdeu um pouco o fôlego. O Sampaio, sem muita inspiração na primeira etapa também, tentava chegar principalmente com algumas bolas alçadas na área, e aí tudo muda na segunda etapa, mais uma vez, assim também como foi diante do Maranhão. Sampaio, nos primeiros 10 minutos, sufocando o Motoclube São Luís, que ficou realmente acuado, e aí criando as boas oportunidades, teve a bola do jogo nos pés do Rafael Luiz, que recebeu praticamente ali dentro da área, acabou chutando por cima do gol do Dejair, né? Foi a bola do jogo realmente
nesse momento. Então o Sampaio criou um pouco mais de oportunidade, né? Teve um momento ali a partir dos 15, 20 minutos que o jogo ficou um pouco mais de trocação, né? Mas de um modo geral, na segunda etapa, o jogo melhorou muito, mas de um modo geral, se a gente fosse optar por realmente, não porque a gente está aqui na TV Sampaio, mas se fosse optar por alguém tivesse saído com o gol, marcado o gol, teria vencido, seria o Sampaio, porque as oportunidades que teve, o Moto também teve oportunidades, mas as oportunidades criadas pelo Sampaio Corrêa foram um pouco mais claras, né? Com essa do Rafael Luiz, o Cebolinha que entrou bem ali no lugar do Bruno Baio, dando um pouco mais de movimentação. Eu particularmente gosto muito quando o Cebolinha atua ali como um centroavante, que ele sai, abre um pouco de espaço, e esses espaços foram aparecendo. Mas o Sampaio realmente não soube aproveitar ali no último passe, na finalização, faltou um pouquinho mais de capricho. E quem sabe, numa próxima, aí fica realmente a lição para caprichar um pouquinho mais nas finalizações, certo? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, Rodrigo! Do Rodrigo, vamos direto para a repercussão com o Anderson Melo. Vamos saber o que o elenco, comissão técnica do Sampaio Corrêa falaram do empate sem gols com o Moto. Felipe, um empate onde a gente poderia ter saído com a vitória desde o primeiro tempo. Queria que você avaliasse a partida de hoje. Mas um clássico que a gente deixou de ganhar os 3 pontos, né? Não dá pra gente ficar se contentando com o empate. A gente veio para ganhar o jogo, mas sempre falta algo mais, né? Então isso aí acaba nos atrapalhando em alguns jogos. No jogo passado a gente fez um bom jogo, mas não conseguiu a vitória. É mais um jogo sem ganhar. É mais pressão que a gente traz para cá por ser o maior do estado. Então a gente tem que reavaliar algumas situações, porque são pontos importantes que a gente deixa para trás. Agora é obrigação de ganhar do Chapadinha para não ter risco de perder a segunda colocação, né? Porque a primeira agora ficou bem impossível de buscar, então é lamentar. Mas um jogo que a gente joga em casa, com o apoio do nosso torcedor, não conseguimos a vitória. Pimenta, é um clássico onde a gente conseguiu a maioria das ações para tentar chegar ao gol. Infelizmente a gente saiu com empate. Queria que você avaliasse a partida de hoje e como é que o Sampaio Corrêa vai se comportar aí no decorrer do campeonato. Cara, hoje a gente teve uma partida sólida, uma partida que a gente conseguiu controlar bem, conseguimos ali ter várias ações, perdemos vários gols, para falar a verdade, né? No último passo ali também pecamos um pouquinho, eu mesmo pequei alguns passes ali, mas a gente teve várias finalizações, controle do jogo, o Moto que sequer chegou ali no nosso gol, uma bola de cruzamento ou outra, mas nenhuma oportunidade eles tiveram, a gente teve várias ali, infelizmente não conseguimos botar a bola para dentro, agora é descansar, trabalhar, que ainda tem mais competições aí pela frente. Super Clássico é sempre muito tenso, né? É um jogo à parte, um jogo especial, onde os dois times sempre têm uma tensão muito maior, mas Sampaio Corrêa tomou conta do jogo, foi muito superior, teve muitas oportunidades. Acho que hoje a gente pecou um pouco no acabamento final das jogadas, naquele último passe, naquele último cruzamento, na finalização, e acabou que o placar ficou 0-0. O sistema defensivo se comportou muito bem, conseguimos anular as ações do nosso adversário e a gente sai com aquele gostinho amargo, né? O Moto comemorou bastante o empate porque foi um empate para eles onde eles suportaram bem a nossa pressão, tiveram méritos defensivos também. E a nossa equipe hoje sai com aquele sentimento de não ter conseguido os 3 pontos que foi merecido pelo volume de jogo, né? Agora, infelizmente, pela nossa definição das jogadas, a gente não mereceu ganhar mesmo. Erramos muitos gols, muitos últimos passes e acabou que o resultado foi 0-0. Tiago, acho que a primeira colocação ficou um pouquinho distante agora, né? Mas existe uma importância muito grande, até com o confronto direto contra o Imperatriz, para essa segunda colocação, para mandar a volta em casa na semifinal, né? Exatamente. A gente sabe da importância que é a semifinal ser um jogo, né, decidido aqui no nosso estádio. Eu falei isso na palestra, a gente sabe que fica muito difícil, né, na questão matemática de assumir a liderança da competição, porém a gente está muito focado em manter a segunda colocação para buscar realmente a decisão para o nosso estádio. Acho que o Sampaio Corrêa vem fazendo uma competição muito sólida. Nós tivemos aí, poderia dizer, 1 ou 2 jogos que a gente oscilou um pouco mais e no resto das partidas vencemos, né? Tivemos ali, claro, a derrota do MAC, que foi uma derrota que o time realmente não fez uma boa apresentação. Hoje, como eu falei, o volume foi bom, faltou a definição um pouquinho melhor das jogadas, mas assim, a gente vai para fora de casa agora buscar os 3 pontos para continuar nessa segunda colocação. Tiago, 2 estreias hoje, Lucas Lopes e o João Felipe.
Sua visão em relação a essas duas peças? Boa estreia dos dois jogadores. O Lucas, né, um lateral que, como a gente falou, tem uma capacidade de chegar no fundo muito boa e marca bem também. Ele é um lateral muito equilibrado. A gente viu no final da partida ele fazendo um belo cruzamento para o Cebola, onde o Cebola finalizou de cabeça. Né? Teve muita vitória nos duelos defensivos. É um lateral de força, em posição física boa. Então fez uma boa estreia. O João também. O João já chegou no segundo tempo, né? Teve só 2 treinos. Chegou no segundo tempo, colocou energia no lado, teve vitória pessoal, ganhou, cavou escanteio, chutou, o goleiro espalmou. Então, nós tivemos boas estreias. Acho que esse é um trabalho muito bem feito pelo presidente, pelo nosso executivo Pedro, que fizeram boas contratações que vão reforçar a nossa equipe para o resto do campeonato e da temporada. Aproveitar esse gancho, Thiago, e queria que você comentasse as contratações do Itambé e o Alan, que ainda não estrearam, e as inscrições vão até sexta-feira da semana que vem, né? Se você pretende, junto com a diretoria, trazer outros jogadores. Bom, o Itambé é um zagueiro canhoto que vem para suprir a falta do Titi, que teve uma lesão, e o Betão também está com uma lesão que está difícil de recuperar. Um zagueiro que tem boa imposição física, boa bola aérea, jogou agora no São José até de lateral esquerdo, então mostra a qualidade que ele tem para construir o jogo. Alan, apesar de ser um goleiro jovem, é muito experiente. É um goleiro que regula de idade com o Eduardo, mas ele é muito jogado, né? Ele já fez alguma Série D, já fez alguns estaduais, então é um goleiro que tem minutagem, vem para compor o nosso elenco, até porque goleiro é importante sempre você ter 3, 4, 5 goleiros em nível bom de treinamento, porque isso faz falta na sessão de treinamento. Às vezes você joga, por exemplo, hoje, o Felipe não pode treinar amanhã, depois da manhã, porque está em regenerativo. E aí você ter goleiros para trabalhar é muito importante, né? E as contratações, Sampaio Corrêa está sempre no mercado, é aquilo que eu falei para vocês outro dia. A gente continua analisando o mercado, a gente sabe da importância que é reforçar a equipe. A Série C é uma competição muito difícil e ela é muito desgastante pelas logísticas. Só para você ter uma ideia, no passado no São José, a gente deu mais de 2 voltas ao mundo em quilometragem rodando, porque as conexões são ruins, você às vezes fica muito tempo no aeroporto e isso desgasta muitos jogadores. Então não tem como fazer uma Série C boa se você não investir em elenco e logística. Possibilidade de um meia contratação para os próximos dias? Exatamente, a nossa possibilidade de buscar mais um jogador de meio campo, de buscar mais um atacante de lado ainda também existe. A gente sabe da necessidade que é daqui a pouco pensar em mais um zagueiro, porque o Betão ainda está com essa lesão, está difícil dele retornar. E a gente está, como eu falei, o presidente e o Pedro têm feito um excelente trabalho na questão de contratações, na questão de monitorar o mercado, e a gente sabe da importância que é estar sempre reforçando o elenco. Valeu, obrigado. Lembrando que na segunda-feira, você já sabe, teremos o nosso Sampaio em Foco ao vivo ao meio-dia na tela da TV Sampaio PagBet, já falando da preparação para o jogo da quarta-feira. Sampaio não tem muito tempo não para descansar. O domingo de folga, segunda e terça de trabalho, porque na quarta-feira já tem duelo contra o time do Chapadinha. Sampaio Corrêa que anunciou a chegada de 4 jogadores, 4 atletas, entre eles 3 já estiveram à disposição do técnico Thiago Gomes no jogo de hoje. Apenas o goleiro que chegou do Bahia de Feira não ficou entre os relacionados para o jogo. No mais, tivemos a estreia pela lateral direita do jogador o Lopes. Ele estreou logo na lateral direita da equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube, só para confirmar. O Lucas Lopes estreou. Também tivemos o Itambé, zagueiro, como opção no banco de reservas, e o João Felipe, que entrou no segundo tempo atacante. Desses, apenas o Itambé não estreou. O Lucas Lopes entrou de saída e o João Felipe jogou no segundo tempo. Sampaio deve apresentar mais novidades até o início da próxima semana, na segunda, na terça-feira, enfim, a semana que vem deverá ser de novidades. Pelas informações que eu obtive, o Sampaio ainda busca pelo menos de 5 a 6 novos reforços para estarem no time do Sampaio Corrêa nessa reta final de Campeonato Maranhense, início de Campeonato Brasileiro e terceira fase da Copa do Brasil. No final, peço o seu like, peço também a tua inscrição, se inscreva agora no nosso canal e faça parte da família da TV Sampaio PagBet, hein? Vamos juntos! E não esqueça, segunda-feira tem Sampaio em Foco ao vivo. Vambora, Sampaio!